Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh! Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de oração. E eu quero agradecer a você que nessa noite já está nos dando o prazer da sua presença. Quero agradecer a nossa irmã, presbítera Gilvânia, que já está aqui com a gente, certamente toda a família Andrade, ligadinha aqui com a gente, o presbítero Lécio, Rafael, Rodrigo, todo mundo aqui, Débora Santos também, ligada aqui com a gente, que Deus esteja abençoando sua vida. Jeff Xandre, meu querido, Deus abençoe a sua vida, juntamente aí com Maria Ângela, certamente estão aqui acompanhando a nossa live. Também a nossa irmã Ana Cláudia Rochelin e a Ana Lia também aqui ligada com a gente, todas duas. Também temos aqui a nossa irmã Lenilda, Targino, ligadas aqui com a gente, participando da nossa live de hoje. A vocês todos, uma boa noite, que essa seja uma noite abençoada para a sua vida, que seja uma noite de encontro com o Senhor, com aquilo que Deus preparou ao teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também queremos dar as boas-vindas a Simone, que também está aqui conosco, a Ana Lia, como nós já falamos, a Maria Ângela também, como já foi mencionado. Em especial, queremos dar as boas-vindas ao pastor Áureo. Pastor, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, à Segunda Igreja Presbiteriana Independente. Irmãos, irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. É uma alegria, um privilégio participar com vocês desse tempo de oração. Deus esteja nos abençoando e Deus esteja nos conduzindo nesse momento de oração. Amém. Amém, amém. Para começarmos esse momento, peço a você, que você aí na sua casa, do jeito como você está, que você feche os teus olhos e oremos ao Senhor, entregando esse momento que foi preparado para a glória dele, possamos estar orando ao Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo. Por isso, nesse momento, Senhor, eu te peço que o Senhor tome a condução, a direção desse momento, que o Senhor dirija nossas vidas, ó Deus, e tudo aquilo que seja ministrado ao nosso coração venha de ti. Eu te peço, Senhor, que o Senhor receba a nossa oferta de louvor e de adoração nesse momento. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém, amém e amém. Eu queria compartilhar com vocês, queridos, uma palavra bíblica, uma palavra de louvor nesse momento, uma palavra que nos inspira a estarmos diante de Deus, com ações de graças, proclamando as suas maravilhas no meio de toda a sua criação. Salmos, capítulo 19, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Queridos, que a partir dessa palavra, eu e você sintamos desafiados a estarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque não existe outro propósito para o qual estejamos aqui, se não for para adorar a Deus. E adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos louvar ao Senhor nessa noite? Eu te convido a louvar.
Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, chegamos ao nosso momento de intercessão, de oração. Mais uma vez eu quero agradecer a você que nessa noite está nos dando o prazer da sua presença. Nós chegamos ao momento onde se faz necessário que estejamos atentos a todos os pedidos de oração que foram feitos ao longo do dia. E eu vou fazer a leitura de alguns pedidos que foram feitos, de alguns agradecimentos, inclusive, que foram feitos. E eu peço mais uma vez a tua atenção. Nós tivemos aqui alguns agradecimentos. A irmã Kátia agradece a Deus por mais um ano de vida da Larissa. Larissa, Deus te abençoe. Parabéns para você. Que Deus te conceda a cada dia muita saúde, que Deus te conceda muita graça à tua vida, em nome do Senhor Jesus. E quero dizer que todo mundo está convidado, logo depois da live, ir para a casa do Paulo, participar da festa de aniversário preparada lá pela família do Paulo, tá? Todo mundo está convidado. A Simone também agradece pela saúde dos seus pais. A Rose também agradece o cuidado de Deus para com as nossas vidas. E nós temos alguns pedidos de orações que foram feitos. Além dos agradecimentos, nós temos alguns pedidos de oração que foram feitos no dia de hoje. Nós tivemos o pedido da nossa irmã Lenilda, que pede oração por toda a sua família, e pelo Gustavo, presbítero Gustavo, e família do Gustavo. Tivemos o pedido da nossa irmã Carla, que pede oração pelo Lucas, como nós conhecemos o Lucas da Vanusa, né? Também filho de consideração da Vanusa, e ela pede oração não apenas por ele, mas pela sua mãe, que também se chama Carla, que está passando por um processo de tratamento contra o câncer de mama. Ela pede oração pela avó do Lucas, que está em processo de depressão devido ao falecimento da Sara, irmã do Lucas. E ela também pede oração pelo Gustavo, pelos trabalhos da igreja. Temos o pedido da nossa irmã Helena Violante, que inclusive está aqui com a gente, a Carla também está aqui com a gente, a Lenilda também está aqui com a gente, e a Helena Violante pede oração pela família da sua filha Liane, que está lá nos Estados Unidos, e em especial pela vida do seu neto Alan. Então, que os irmãos, não apenas no dia de hoje, mas também ao longo de toda a semana, estejam orando por esses pedidos de oração. Temos o pedido do Paulo, que pede oração também pelo Gustavo, por sua sogra, nossa irmã Elita, que está nos acompanhando aí. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E ele pede oração por toda a sua família, em especial pelo seu sobrinho neto, Heitor Aguilar, de 7 meses, que encontra-se internado com queimaduras pelo corpo. Então, estejamos orando em nome do Senhor Jesus pelo pequeno Heitor Aguilar. Também temos o pedido do pastor Áureo, que pede oração por toda a sua família. Também temos o pedido da Simone, que pede oração pelos enfermos, profissionais da saúde, pelo seu sobrinho Diego Barbosa e sua filha Amanda. Também estejamos orando por esses queridos. Temos o pedido do Rafael, que pede oração pela saúde de um irmão e mãe de uma amiga sua, a Evelyn. E ele diz que o irmão dessa amiga está com Covid e a mãe também encontra-se em tratamento contra um câncer. Também temos o pedido da Marina, que pede oração pelo Gustavo e toda a sua família. Temos o pedido da Mariana, que pede também oração pelo Gustavo e por toda a sua família. E também pede oração pela sua sobrinha neta Vitória, seu pai Jeremias e pela salvação do seu filho Heron. E por todos os filhos dos irmãos e irmãs que nesse momento se encontram-se afastados do Evangelho. Temos também o pedido da Viviane, que é filha da Sandra, membro da nossa igreja. Ela pede oração pelo seu lar e pela sua saúde. Desde já fica aqui um grande abraço à Viviane, ao Rodrigo, ao pequeno Davi, essa família abençoada ali em Araruama. Temos o pedido da Rose também, que pede oração pelo Gustavo, pede oração pelos trabalhos da igreja, pela saúde dos membros da igreja e familiares, pede também pela saúde dos seus pais, em especial, pede oração pela saúde da sua mãe. E temos
para finalizar, o pedido da nossa irmã Terezinha, que é a esposa do presbítero Gustavo, que ela pede oração pelo seu esposo, né, pela recuperação do seu esposo, o presbítero Gustavo. Queridos irmãos, temos alguns pedidos de oração que foram feitos aqui pelo chat, pelos comentários. A nossa querida Débora Santos pede oração pela família do Gustavo e pede oração também por toda a sua família. Queridos, esse é um momento de oração, esse é um momento de intercessão. E eu, como havia conversado com o pastor Áureo, eu vou dividir esse momento com ele e eu vou pedir para ele que logo após a minha oração ele esteja orando, em especial pela vida do presbítero Gustavo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu convido você a, nesse momento, fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento, nós entregamos, Senhor, como já temos dito, esse momento é teu, esse momento foi preparado para a tua glória, e esse é o momento, ó Deus, onde nós nos derramamos diante da tua presença, Senhor. Por isso, ó Pai, a princípio nós queremos te agradecer pelas nossas vidas, agradecer pelo teu cuidado, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, certamente nós não estaríamos aqui. Por isso, Senhor, os agradecimentos da Kátia, da Simone, da Rose, se somam, Senhor, aos nossos muitos agradecimentos que nós temos diante do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por mais um ano de vida da Larissa. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde dos pais da Simone. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mas nesse momento também, Senhor, nós queremos lançar diante do teu altar, Senhor, lançar diante dos teus pés cada pedido de oração que foram feitos nesse momento. O pedido da Lenilda, Senhor, o pedido da Carla, o pedido da Helena Violante, o pedido do Paulo, o pedido do pastor Áureo, o pedido da Simone, o pedido do Rafael, o pedido da Marina, da Mariana, da Viviane, da Rose, da Terezinha, Senhor. Pedidos, ó Deus, que eu tenho a certeza que nessa noite o Senhor ouviu e tem escutado, Senhor, cada clamor que nesse momento está sendo realizado em várias famílias, em várias casas, que nesse momento se encontram representadas aqui nessa live. Pai querido, eu te peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, o Senhor esteja providenciando, Deus, aquilo que o teu povo nesse momento clama, aquilo que o teu povo nesse momento intercede. Eu te coloco nas tuas mãos, Senhor. Cada família que aqui foi direcionada ao Senhor, como um pedido de cuidado, como um pedido de atenção, como um pedido de zelo, Pai, eu direciono a cada família, cada ente querido, Senhor, nas tuas mãos. Porque nós sabemos que nas tuas mãos é o melhor lugar, Senhor, que nós devemos nos encontrar. Para aqueles que precisam de força, de alegria, de cuidado, de restauração, de ânimo, Senhor, eu te peço que o Senhor seja tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pai querido, Pai eterno, nós continuamos na tua presença, em oração, agradecidos por esse privilégio, Senhor, que tu nos concedes. Embora não merecedores da tua graça, embora, Senhor, não sabendo orar como convém, mas, ó Deus, confiados na mediação do teu Filho, na orientação do teu Espírito que nos ensina a orar e que nos ajuda a orar e que intercede por nós. Nós queremos apresentar a ti, Senhor, os pedidos que foram mencionados, as necessidades que foram expostas, as súplicas que foram feitas, Senhor, de socorro, de ajuda, de libertação, de cura. De um modo específico, a vida dos que estão enfermos, o presbítero Gustavo, Senhor. Tu tens poder para estender a tua mão e reverter quadros que aos olhos humanos e aos olhos da medicina são difíceis, mas tu tens este poder. E nós te pedimos, Senhor, porque a tua palavra nos manda pedir,
E baseado, Senhor, na tua palavra, nós te pedimos que manifestes a tua glória e que, ó Deus, manifestes o teu poder e que levante o teu servo, não apenas ele, mas outros irmãos e irmãs que estão internados por esse país afora e necessitam da cura, do restabelecimento, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia da nossa nação, Senhor, neste momento difícil. E te suplicamos isto, Senhor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos. E mais uma vez, certo está a resposta de Deus para com nossas vidas. Eu convido você a estarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.
Amém. O nosso Deus verdadeiramente não desiste de você. É nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos e seguindo, confiando assim para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, com prazer e com uma enorme alegria que nós recebemos hoje, Pastor Áureo. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo aqui a esse espaço de adoração, criado a princípio para o louvor e glória do nome do Senhor, e nós ficamos muito felizes com a sua presença. E para quem não conhece o Pastor Áureo foi professor, foi reitor durante 23 anos ali no Seminário Teológico de Fortaleza, também foi presidente da nossa igreja na gestão passada, pastor da IPI de Limeira, mas eu acredito que o título que ele mais se sente honrado de ser lembrado é de ser o servo de Deus que ele é. E fico muito grato ao Senhor pela sua vida e muito, muito obrigado mais uma vez por estar aqui entre nós. Muito bem, irmãos, irmãs, é um privilégio também poder participar com vocês desse momento de oração, momento de reflexão bíblica, né? Hoje é um culto de oração, né? É uma reunião de oração, né? Então eu vou tomar um texto bíblico aqui de uma mulher que orava. Está lá no Evangelho segundo São Lucas, você pode abrir a sua Bíblia lá, né? Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, do versículo 36 a 38, é a história de Ana. A Bíblia diz lá, Lucas diz, que havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. É sobre esta mulher que eu gostaria de refletir um pouco e aprender, nós tentamos aprender com esta mulher. O Evangelho segundo São Lucas dá um destaque especial para pessoas marginalizadas. Ele introduz histórias que os outros evangelistas não introduzem e certamente fica clara a sua intenção de mostrar que aquelas pessoas que eram normalmente esquecidas na cultura, na religião, não foram esquecidas pelo Senhor Jesus. É por isso que o Evangelho segundo São Lucas, por exemplo, narra muitas mulheres sendo protagonistas de algumas ações, intervindo, agindo, respondendo às suas orações. Por exemplo, a narrativa do nascimento de Jesus em Mateus, que é outra narrativa, o anjo só fala com Mateus, aliás, com José, né? Segundo Mateus, o anjo não fala, só falou com José, não falou com a Maria. Mas Lucas descreveu uma longa conversa e um episódio detalhado do anjo não apenas conversando com a Maria, mas a própria Maria também elaborando aquele cântico que é um resumo teológico extraordinário da Bíblia. Ou seja, o que Lucas está dizendo, as mulheres também falam com o anjo, respondem, dialogam, e as mulheres, elas são capazes de pensar e de refletir teologicamente e expressar as suas convicções para o povo de Deus. Lucas narra a história de Isabel, a mãe de João Batista. Lucas narra as mulheres, capítulo 8 de Lucas, as mulheres seguindo a Jesus. Lucas narra Jesus na casa de Marta, de Maria, e Maria sentada aos pés, aprendendo de Jesus, o que aos olhos da sua época era algo um tanto estranho, uma mulher poder assentar-se para aprender e aprender de Jesus. Lucas narra o episódio da
viúva de Naim, daquela mulher na parábola que é viúva e que bate à porta do juiz insistentemente para obter justiça, da mulher que ficou encurvada sob o peso daquela enfermidade por 18 anos. Lucas narra a parábola da moeda perdida, que aquela mulher, quando perde a moeda, ela vai em busca e ela varre a casa todinha. E ali, essa mulher, em busca de algo perdido, é um símbolo, é uma metáfora a respeito de Deus. Ou seja, Lucas, estrategicamente, ele coloca dizendo que as mulheres também participam da salvação, as mulheres também respondem, as mulheres também são chamadas e desafiadas a participar, apesar das restrições culturais da sua época, as mulheres têm um protagonismo especial. E aqui, de um modo muito especial, essa pequenina história a respeito de Ana. Nós não ouvimos falar em nenhuma outra parte da Bíblia, só Lucas menciona essa história dessa mulher, aqui nessa parte. E ele não diz muita coisa, não há muitas informações. Mas as informações que Lucas nos dá a respeito dessa mulher são informações riquíssimas, preciosas. Primeiramente, ele diz que era uma viúva, né? Portanto, vivia numa situação de vulnerabilidade muito grande. Lembremos que não tinha aposentadoria naquela época, ela não era filha de militar para receber uma pensão aí perpétua, nada. Então, situação muito vulnerável. 84 anos, então, bastante avançada na sua idade, e que ela vivera com seu esposo apenas 7 anos. Ou seja, se ela, a hipótese que era muito frequente, as mulheres casar por volta de 14, 15 anos, 16 anos, as mulheres estavam se casando. Então, ela ficou viúva com 22 anos, talvez. Então, ela estava viúva há 64 anos se ela tivesse casado aos 15, como nós estamos supondo. Então, durante 64 anos de viuvez, a Bíblia não diz que ela tinha filhos. Provavelmente, se não tivesse filhos, era sustentada pela caridade e pela misericórdia dos parentes e dos vizinhos. Então, veja uma situação extremamente difícil, extremamente complicada, sem segurança. Mas a Bíblia diz que ela era uma profetisa e que ela estava todos os dias no templo orando, jejuando. E quando Jesus foi apresentado ao templo, ela se regozijou, porque ela discerniu e entendeu que aquele menino que estava chegando ali era a resposta de Deus para o povo de Israel. Então, vamos avaliar algumas coisas a respeito desta mulher. Uma mulher que ficara viúva jovem, em torno de 20, 22, não muito mais depois que isso, viúva. Ou seja, todo esse longo tempo, vida de sofrimento. As pessoas eram pobres, eram recursos limitados, não tinha muitas posses, como era, de modo geral, o povo judeu na Palestina. Os ricos eram pouquíssimos, a grande maioria do povo era pobre e viviam em condições muito sofridas, muito limitadas, realmente. E esta mulher era uma mulher que havia experimentado a dor e o sofrimento. O sofrimento é inevitável na vida humana. Todos nós sofremos com maior ou menor grau, com maior ou menor intensidade. Todos nós sofremos. Sofrimento é uma experiência inevitável. E o sofrimento pode causar no ser humano pelo menos 2 reações. A primeira reação é de tornar a pessoa amarga. A pessoa vai sofrendo, e a pessoa se torna amarga. A pessoa se torna ressentida, árida, se torna uma pessoa difícil de relacionamento e revoltada, às vezes, com a vida. Então, a sucessão de sofrimentos, a sucessão de dificuldades, faz com que, muitas vezes, as pessoas, depois de toda aquela experiência, a pessoa diga, fazer o quê? É assim mesmo, né? A vida é muito sofrimento, é muita dor,
É como assim um desencanto. Fazer o quê? É isso, sempre aconteceu, a gente sofre, e é isso mesmo, e não há esperança. Essa é uma possibilidade. Depois de experiências de sofrimento, a pessoa se tornar resignada, passiva, amarga, ácida, sem perspectiva, e assim, sem alegria. Mas existe uma outra possibilidade que o sofrimento faz na nossa vida. É de nos tornar, às vezes, maleáveis. É de nos tornar, muitas vezes, mais sensíveis. De nos tornar mais humanos. O sofrimento, às vezes, machuca, dói, mas o final da experiência do sofrimento, às vezes, traz para nós um benefício, no sentido em que nós nos tornamos mais humanos, mais sensíveis, mais abertos à dor do outro, mais capazes de entender o sofrimento e mais dispostos a ajudar, porque nós mesmos já passamos por aquela dor, por aquele sofrimento, e isso nos fez mais maleáveis, mais abertos, mais dispostos para entender e submeter a Deus. Então parece que este é o caso de Ana, uma mulher sofrida, uma mulher que passou por muitas lutas, mas é que essas lutas não a derrubaram, essas lutas não a abateram, essas lutas não prostraram essa mulher por terra. Pelo contrário, ela continuava firme na sua fé e na sua esperança. Mas a outra observação que nós vemos aqui a respeito desta mulher é que o sofrimento, às vezes, leva as pessoas a terem uma visão de Deus, que Deus é cruel, Deus é um tirano. O sofrimento, às vezes, nos leva a ter em Deus a visão de um pai amoroso, cuidadoso, que apesar do sofrimento, segurou a nossa mão, nos sustentou, nos ajudou a atravessar o vale sombrio e nos preservou. Então, parece ter sido essa a experiência de Ana na sua vida de sofrimento, de luta. Ela não perdera a sua fé, a sua amizade, a sua compreensão a respeito de Deus. A Bíblia diz que ela tinha 84 anos, portanto, não só para os padrões antigamente, mas para os nossos padrões, uma pessoa já bastante avançada em idade. Porque a Bíblia diz que a nossa vida chega a 80, o que passar disso é canseira e enfado. Nós somos seres limitados, todos nós iremos envelhecer. Não há como a gente não envelhecer, né? Esse é um processo inevitável, o envelhecimento é inevitável. Eu perguntei uma vez a uma gerontóloga, uma mulher que especialista em geriatria, quando que a gente começa a envelhecer? E ela diz, quando você para de crescer, ali começa o processo do envelhecimento. Então, o envelhecimento é inevitável na nossa vida. Você pode tentar retardá-lo. Você coloca um botoxinho aqui, um botoxinhos ali, você dá uma levantada, né? Pinta o cabelo, faz regime, toma suplemento alimentar, né? Se tem dinheiro, faz plástica, faz uma bariátrica, dá uma ajeitada ali e tal, dá uma gabaritada como diz a moçada, no visu, né? Dá uma melhorada, retarda, mas o envelhecimento é inevitável da nossa vida. Agora, tem alguma coisa que é opcional. Envelhecer é uma condição inevitável. Cedo ou tarde, todos nós vamos envelhecer e todos nós vamos morrer. Mas tem alguma coisa que é opcional, o envelhecimento da alma, do espírito, da nossa disposição, da nossa mentalidade. E é interessante isto, né? É interessante esta perspectiva. Ana envelheceu fisicamente, 84 anos, mas ela nunca perdeu a esperança que Deus enviaria o Redentor. Ela nunca perdeu a fé.
E isso faz toda a diferença. Ela aguardava, diz a Bíblia, que ela aguardava a redenção do seu povo. Ou seja, a pessoa envelheceu, mas ela ainda sempre nutre aquela esperança no coração, que Deus ainda vai responder, que Deus vai se manifestar, que Deus vai estender a sua mão, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai dar uma direção, que Deus vai intervir. E talvez foi essa a grande diferença de Ana, porque ela sempre nutria essa esperança, ela sabia que o seu Deus não falharia. E a esperança dela era poder ver o menino, de poder ver a redenção do seu povo, tão aguardada, tão sonhada, anunciada pelos profetas. Mas ela queria ver isto, ela queria ter o privilégio de ver isto. E Ana está tendo este privilégio, né? Porque assim como para Simeão, aquele ancião também, o Espírito Santo lhe revelara que ele não morreria sem ver o nascimento do Senhor Jesus, né? Ele não passaria pela morte sem ver. Ana também está recebendo esta promessa, o cumprimento de uma esperança. E a esperança é que faz toda a diferença. Nós vemos, às vezes, pessoas tão jovens, mas que já envelheceram por dentro. Nós vemos pessoas, às vezes, que na sua idade, a aparência é jovial, mas o espírito envelheceu, porque perdeu a esperança, que perdeu o fundamento da sua fé naquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode realizar. E isso faz toda a diferença. Quando, apesar das lutas, das dificuldades, dos embates, das aflições, das tribulações que nós enfrentamos, nós preservamos dentro de nós uma alegria, nós preservamos dentro de nós uma fé, uma expectativa, que Deus, no seu tempo, de algum modo, de alguma maneira, Deus vai ouvir, responder a nossa oração, virá ao nosso encontro com salvação, com misericórdia e com graça. Essa é a grande diferença na vida de Ana. Muito bem, mas qual é o segredo de Ana? Como é que uma mulher sofrida, passando por tantas dificuldades, por tanto tempo, qual o segredo desta mulher que a fazia ter um espírito alegre, o seu espírito, a sua esperança não haviam morrido dentro dela. O seu corpo estava envelhecendo, mas a sua fé, a sua alma permaneciam vivos, permaneciam ativos, permaneciam vibrantes. Qual é o segredo de Ana? A Bíblia diz que ela, de contínuo, diariamente, ela estava no templo orando, não cessava de adorar. Não cessava de adorar. A adoração é um ato individual, mas também coletivo. Você adora individualmente, mas nós adoramos em conjunto. Juntos no templo, esta mulher adorava o Senhor e individualmente ela adorava o Senhor. Isso é uma coisa muito importante, principalmente nesses tempos que nós sendo privados de nos reunir no templo. E nós temos que, muitas vezes, a nossa experiência de adoração está limitada, mas não impedida. Você, talvez, eu não sei como está aí no Rio, mas aqui no estado de São Paulo, agora que nós estamos podendo, se as circunstâncias não piorarem, podendo retomar as nossas atividades no templo. Há uma saudade muito grande, mas nunca é empecilho para a oração, para a adoração, para buscar ao Senhor. Mesmo impedidos de estar em um lugar, geograficamente nós não estamos privados, nem impedidos, impossibilitados de orar e de buscar ao Senhor. Há uma tendência muito grande do nosso tempo de viver de maneira isolada. Às vezes as pessoas pensam, né, que
Eu busco a Deus aqui na minha casa, e hoje tem muitas opções, e agora na pandemia, muito mais opções ainda para ficar em casa. Agora temos essa imposição, essa impossibilidade concreta. Mas mesmo quando havia liberdade, havia aquela tentação, porque há muitos bons pregadores na internet. Tem muita coisa ruim na internet, mas tem coisa boa. Se você liga a televisão, se você liga o rádio, se você liga a internet, você pode ouvir bons pregadores, bons sermões, cultos lindos, abençoados, louvores abençoados, e assim por diante. Mas nada substitui a comunhão do povo de Deus. Estamos juntos. Porque há coisas que você só entende e aprende juntos. Nós adoramos, oramos individualmente, mas há aquela dimensão da adoração em conjunto, junto com o povo de Deus. Porque Deus preparou a igreja para isso e nós somos preparados para vivermos em comunhão com a sua igreja. E Ana entendia isso, ela não cessava de adorar o Senhor no templo, junto com o povo de Deus. Talvez aí o grande segredo aqui, o primeiro grande segredo, que Ana não abria mão da comunhão, da adoração em conjunto com o povo de Deus. Há pessoas que às vezes por muito menos, um resfriadinho qualquer, uma dificuldadezinha qualquer, ele já se priva desse momento de oração e de adoração com o povo de Deus. Mas Ana, todos os dias, ali no templo, todos os dias junto com o povo de Deus, adorando ali no templo. Ela era constante também nas orações e nos jejuns. Duas coisas muito importantes na vida cristã. Essa disciplina da constância na oração. Não é aquela oração que quando o fogo começa, você apela para o Deus bombeiro. Não é quando o sapato aperta, você grita socorro. Mas é aquela oração que é uma disciplina, é um hábito constante, contínuo, sempre de buscar ao Senhor, de buscar, de estar em comunhão com Deus, de tal maneira que aquilo faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Esse era o hábito de Ana, diariamente, em oração e em jejuns. O jejum não tem sido uma prática muito estimulada no nosso tempo, no nosso meio, principalmente os presbiterianos, nós não enfatizamos muito isso, mas é uma prática bíblica, é uma prática necessária, não para barganhar com Deus, não para fazer negócio com Deus, não para impressionar Deus, mas o jejum como um ato de renúncia e de contrição, onde nós nos dedicamos àquele momento especificamente, estar na presença de Deus, dedicados em oração, buscando alguma coisa que nós nos propomos no nosso coração, pedindo a Deus. Ana era uma mulher que diariamente estava ali orando e tinha prática constante do jejum. Porque quando nós oramos, irmãos, nós repartimos o fardo. Quando nós oramos, nós aprendemos a entregar. E nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ensina a orar como convém. E ele nos ajuda. E nós aprendemos a orar orando. E nós aprendemos a disciplina da oração orando. E Deus vai nos ensinando, e Deus vai nos aperfeiçoando, e nós, passo a passo, nós vamos nos firmando nesta escola que o Espírito Santo quer nos conduzir, porque o Espírito Santo quer nos ensinar e quer nos proporcionar também experiências semelhantes à de Ana, de ver desejos, sonhos, esperanças concretizados. Deus deseja nos conceder isso. Que Deus nos abençoe e que Ele, sobretudo, nos ajude nessa tarefa, como Ana, de orar constantemente, de orar não apenas ocasionalmente, não incidental ou acidentalmente, mas a nossa vida seja, sobre todas as coisas, uma vida marcada pela oração. Que Deus assim nos abençoe e assim Ele nos ajude. Amém.
Amém. Enquanto você medita nessa palavra de Deus no teu coração, eu tenho certeza que você foi impactado por essa palavra de alegria, de esperança, de adoração nessa noite. Eu convido você a mais uma vez estar louvando, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que Ele esteja renovando a tua alegria, a tua fé, a tua esperança, a partir dessa palavra ministrada à tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Pelo Pai, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Amém, amém. Que Deus esteja nos abençoando nessa noite, que a nossa postura diante dele sempre seja a postura de gratidão e de esperança. E como faz diferença, né, pastor Áureo, termos esperança, termos fé em nossos corações, principalmente nos tempos que nós estamos atravessando, né? Verdade, é um tempo difícil, né?
um tempo extremamente complicado, um tempo de muitas vozes, tempo confuso nós estamos vivendo. Muitas vozes levantando, falando, um acirramento de opiniões, de ideias, do campo político que invadiu também a igreja. A polarização, esse embate, a intolerância que atingiu a igreja. E a intolerância também chegou, também nos posicionamentos da igreja. Então, as pessoas estão sem paciência, sem respeito, né? Estamos vivendo esse tempo difícil, muito complicado. Mas nós precisamos do desafio de sem paixões, porque uma das coisas que tem agravado o nosso tempo são as paixões extra-igreja, extra-reino. Pessoas apaixonadas pela esquerda ou pela direita. A paixão política. E as pessoas, quando ficam apaixonadas, ficam cegas. As pessoas, quando ficam apaixonadas, elas não enxergam, em função da sua paixão, elas não enxergam nenhuma outra coisa. E o que eu tenho presenciado é que a paixão faz com que as pessoas, às vezes, tenham mais garra para defender uma ideia política, um posicionamento político, do que o reino de Deus. Infelizmente, eu tenho visto cristãos que são muito devotados, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? São tão devotados que parece que amam mais um político, prezam muito mais um político do que as ideias do reino de Deus, os valores do reino de Deus. Eu não tenho visto intensidade de defesa por pessoas do âmbito político da mesma intensidade que as pessoas defendem as verdades do Evangelho. Né? Infelizmente, isso é triste. E a nossa lealdade absoluta é somente a Cristo. Qualquer outra lealdade que você tenha, devido à sua opção política, seja lá qual ela for, seja de direita, de esquerda, pelo atual presidente, pelo ex-presidente, não importa a sua opção. Mas toda lealdade é sempre uma lealdade condicional aos valores do reino de Deus. É uma lealdade limitada pelos valores do reino. Você apoia até um ponto, mas a paixão não pode nos cegar, né? Paixão não pode nos cegar. Nós temos que estar abertos para a verdade e ter esse discernimento, o discernimento para julgar as coisas com independência, vendo o que está certo, o que está errado, porque o nosso critério de julgar as coisas é a palavra de Deus, os critérios da palavra de Deus. Se a gente perder isso, a gente entra na corrente comum do nosso tempo e a igreja perde a possibilidade de contribuir e de abençoar o nosso país. Mas é um tempo difícil que nós estamos vivendo. É verdade. E como discernimento, como o senhor mesmo falou, ele é precioso nos nossos tempos também, pela essa gama de conteúdos que vem sendo jogados aí na internet. Né? Ah, sim, A internet é uma bênção, né? A gente tem muitas informações, é um privilégio, mas a gente precisa aprender a filtrar, porque é um jogo de intrigas muito grande, de ambos os lados. As intrigas são jogadas na internet. E se o cristão não tiver discernimento e sabedoria, ele repassa informações que as quais ele não tem certeza se elas são verdadeiras ou não. E se ele fizer isso, ele está contribuindo com a mentira. Então, ele precisa ter muito cuidado, mas muita cautela no nosso tempo. Muita cautela para não ser um veículo, para não sermos usados, inocentes úteis, usados
para difundir a mentira, seja ela de qual procedência, venha da direita, venha da esquerda, mas mentira é sempre mentira, não importa. Mentira é sempre mentira. Pastor Áureo, muito obrigado. Palavra de sabedoria aos nossos corações. Não tenho como lhe agradecer. O senhor sabe que seu saldo aqui comigo está lá em cima. Mas muito obrigado. E eu acredito que essa gratidão, primeiro a Deus, mas depois a sua vida, pela sua participação. Também uma gratidão em comum aqui da Segunda Igreja. E já se sinta convidado por nós, no momento que tudo isso passar, o Senhor ter a oportunidade de presencialmente nos trazer uma palavra em nome do Senhor Jesus. Um abraço à sua família toda aí, né? Marquinhos, Maurício, a Eliana, a tia Ruth. Amém. Deus abençoe a toda essa família. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a toda a igreja. Continue orando, né? Continue orando. Deus é poderoso realmente para responder às orações. E Deus não é apenas poderoso, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Nele nós temos certeza da sua misericórdia. É isso que nos move a orar, é isso que nos faz continuar batendo a sua porta. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Tem o texto bíblico que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e o Espírito Santo falou hoje fortemente, não apenas o meu, mas também ao seu coração também. Uma boa noite a você. Nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor por esse momento. E, mais uma vez, aproveitando a presença do pastor Áureo, peço que ele impetre a bênção. E, desde já, uma boa semana para vocês. Nos encontramos domingo. Graças a Deus, nós reabrimos, desde o começo primeiro domingo de agosto, nós reabrimos o trabalho aqui na nossa igreja. Estamos caminhando. E peço oração a vocês todos por esses trabalhos, que tudo dê certo, caminhe para a glória de Deus. E nos encontramos domingo, às 19 horas, aqui na Segunda Igreja, na rua Lino Fonseca, número 113. Todos vocês estão convidados. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer pela tua voz, que falou claramente aos nossos corações. Pai querido, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos nos sentir desafiados, impactados, Senhor, a ouvirmos e praticarmos todas as palavras ministradas às nossas vidas nessa noite. Te peço, Senhor, por cada vida que faz parte aqui da Segunda Igreja, te peço, ó Deus, pela vida, a existência dessa igreja, que o Senhor continue nos abençoando, continue provendo, Senhor, aquilo que nós necessitamos. Pai, também te oro nesse momento e te rogo pela vida do pastor Áureo, pela sua família, pela vida do seu ministério, da sua igreja, Senhor, ali na cidade de Ribeira. Pai querido, que o Senhor, a cada dia, ó Deus, o abençoe com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Amém. Ser com teu servo, ser com a família do teu servo, agora e para todos sempre. A igreja diz amém e recebam a bênção. Amém. E que a bênção de Deus o Pai, a bênção de Deus o Filho, a bênção do Deus o Espírito Santo, com a sua graça bendita, com seu amor infinito e com sua comunhão preciosa, esteja sobre todos vós, segundo IPI do Rio, povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Todo o povo de Deus diz amém. Boa noite, boa semana a todos. Amém.